Josué 6, versículo 1 e 2. Podemos ler aí, que você teve tempo para procurar? A palavra de Deus diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o rei e seus valentes. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, porque o Senhor é um Deus bom, Pai, que nos trouxe até aqui nessa noite, debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia. Pai querido, nós queremos colocar diante de ti cada vida aqui estabelecida, Pai, que o Senhor possa, Deus, trabalhar nos nossos corações, que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas, Pai, que o Senhor possa fazer o sobrenatural sobre nós, Pai, para louvor da tua glória. Pai querido, trabalha na vida daquele que nós amamos também, Pai. Trabalha na vida da Adélia, da Ana Pimentel, da família da Maria Aparecida, do Mateus, do Márcio Luiz, da Lília, família Rodrigues, Miranda, Alexandre, família Pimentel, Cláudia, pessoas que precisam, Pai, de um toque, de uma cura, da sua misericórdia. Deus querido, o Senhor sabe o que cada um precisa. Então, Deus querido, trabalha nas nossas vidas para louvor da tua glória. Desde já, nós repreendemos todo o ladrão da palavra e declaramos que só Jesus é rei aqui nesse lugar. Tudo isso nós fazemos em nome de Jesus, e você que crê, diga amém e amém. Querido, deixa eu falar uma coisa antes que eu esqueça. Você que pode depois, dê os parabéns, ligue para o Pedrito, que hoje é aniversário dele. Já liguei hoje. Você já ligou para ele? Falei com ele. Pedrito está fazendo só 84 anos. Mais que isso é mentira e menos do que isso não é verdade. Queridos, a palavra de Deus fala aqui, em Josué capítulo 6, de uma história que nós conhecemos. Josué foi aquele líder que sucedeu Moisés. Ou seja, após o recolhimento de Moisés, Josué assumiu a batuta daquele povo e ficou responsável por caminhar com aquele povo rumo à terra prometida. Eu não sei se você se lembra, mas Josué foi aquele que foi cobrado dele para que ele fosse forte e corajoso. Queridos, tem horas que Deus fala conosco que exige alguma coisa de nós, exige algumas posturas de nós mediante certas situações que, a bem da verdade, se assim podemos dizer, nós não pedimos para tomar conta daquela situação, nós não pedimos para ser responsável por aquela situação, mas aquela situação recai sobre nós, nós temos que tomar conta dela, e além de tudo, Deus pede que nós sejamos fortes e corajosos. Então, me ajuda a pregar aí, olha para esse crente que está perto de você e fala: crente, mediante essa situação aí, seja forte e corajoso. Amém. Porque entenda bem, queridos, que você também não tem muitas opções. Você não tem muito o que fazer, não. O negócio apareceu, está ali diante dos seus olhos, e você tem duas opções: deitar e morrer, ou ser forte e corajoso. E entre essas duas opções que nós temos na nossa vida, mediante aquilo que se apresenta para nós e que não dá muitas válvulas para que a gente tenha como ministrar aquilo, a gente só tem essas opções: ou encarar a situação, ou esperar que aquela situação venha nos sucumbir. Sendo que certas situações não são situações que estão nem mediante a mim e nem mediante a você, e que são capazes de ceifar a sua vida, por exemplo. Vamos colocar aqui algo que fuja do âmbito da saúde, como por exemplo, um conflito que acontece dentro da sua casa, ou então um emprego que você está inserido e que você já não gosta muito daquele lugar. Isso não vai te matar. Diga amém aí no seu lugar, porque não tem força para isso. Em compensação, tem a possibilidade de migrar e de sugar as suas forças. E mediante essa situação que você enfrenta, que não vai te matar,
Ou você resolve essa situação e toma conta dela, sendo forte e corajoso, ou você deita e deixa as coisas acontecerem, a lá vão ter. Se assim, eu posso dizer, queridos, não tem muito o que nós temos que fazer. Naturalmente que mediante certos diagnósticos que vêm sobre a nossa vida, se nós optarmos por não tratar, eles vão acabar por nos recolher e tal. Mas existem outras situações que não. Que ou você resolve, ou ela vai ficar ali para sempre. E aí, queridos, nós temos que tomar a postura de colocar a nossa autoridade em voga mediante aquilo que se apresenta. Um vazamento na sua casa, por exemplo, ou você é forte e corajoso para encarar e resolver aquilo, ou você deixa lá e aquilo vai continuar, você não vai morrer por causa daquilo, mas vai te dar uma baita de uma dor de cabeça, queridos. Então, nós temos que ser fortes e corajosos, assim como Josué foi naquela situação que era muito maior do que um vazamento, mas usando o vazamento como, de repente, exemplo, você consegue alcançar aquilo que eu estou querendo te dizer. Porque Josué, ele teve que tomar conta de um povo, ele teve que conduzir e caminhar com aquele povo no deserto até chegar diante da terra prometida. E aquele povo que estava com ele, era aquele povo que já havia nascido no deserto. Era um povo que era concebido naquela terra árida. Era um povo que ali estava e que já não tinha histórias pregressas àquela situação do deserto. A realidade deles era o deserto. A realidade anterior da geração que veio antes, do pai e da mãe, dos avós que saíram do Egito, eles tinham possibilidades de contar a história de como era no Egito e de como seria a terra onde eles iriam adentrar. Mas esse povo que tinha vivido no Egito ficou pelo caminho. Só sobrou o povo que era nativo do deserto. Aquele povo conhecia o Egito pelas lembranças do pai, sabiam da terra prometida pelas promessas que eles tinham e pelo caminhar que eles faziam, mas a realidade deles era o deserto. A realidade deles era aquela lá. E eles só conheciam o deserto como sendo algo palpável na vida deles. Até que, num determinado momento, toda uma geração que ficou sucumbida no deserto, ficou para trás naquela história. E agora, quem dominava a cena naquela situação, era um líder novo, era um povo que só tinha o deserto como realidade, e o que eles tinham na mente deles, era o futuro de uma promessa. Eles não tinham nada de palpável pelo qual eles poderiam se guiar. Aquilo que ficou para trás ficou e aquilo que estava por vir, estava por vir. Em compensação, aquele povo que estava andando no deserto, que era nascido no deserto, que conhecia o deserto como sendo a sua realidade, imagine você no lugar daquele povo. Como você estaria no deserto, querido? Ouvindo histórias de onde vocês estavam, ouvindo as promessas de onde vocês iriam chegar. Aí, o povo vivia andando, se locomovendo. Eu te pergunto, aquele povo estava cansado de andar, sim ou não? Sim. Você anda daqui e ali já fica cansado? Imagine ficar andando no deserto, ouvindo, nós estamos chegando, hein? E você, tá. Estou sabendo bem. Isso eu, se estivesse lá, né? Você não. Que você é cheio de fé. Alguém quando falasse, olha, a gente está chegando, você ia falar, glória a Deus. Mas eu não. Porque eu sou assim um pouco. Então pode ser um pouco mineiro. Uns chamam de pessimista. O bom de ser pessimista é que toda notícia é boa, né? Que você já está tudo ruim, quando vê qualquer coisa, você, que bom que aconteceu isso. E se eu estivesse lá naquele lugar, amanhã eu ia falar, tá bom. Já tem aí um tempo que eu estou andando aqui, que eu estou ouvindo essa história. Eu já estou cansado de andar.
diria eu. Você não, você levantaria com toda a disposição do mundo. Eu fatalmente ia falar assim, eu estou cansado de ouvir essa história aí, que eu já ouvi ontem, já ouvi anteontem, meu pai me falava, e eu já estou cansado de ouvir essa história. Você que está cansado de ouvir história, diga amém. Amém. E aí então, veja só você, tem um dia que eles estão andando lá no deserto, alguém olha e fala assim, eu estou vendo um negócio diferente lá na frente. Aí o pessoal falou, agora chegou. Haha! Tá vendo aí, Pablo, seu bobão? Tu não estava acreditando? Estava reclamando de andar? Hoje nós chegamos. Amém. Glória a Deus. Tô vendo que a maioria era que nem eu. A maioria fica olhando porque só teve um glória a Deus e um amém. O resto já tá assim, tá, chegamos. Chegamos nada. Aí, queridos, os dois que acreditaram, que estão aqui no nosso meio, falavam, eu também estou vendo. Eu estou vendo lá na frente mesmo. E aí eu que não acreditava muito, já comecei a ficar meio animado, pior que eu estou vendo também. E aí o pessoal foi. Só que chegando e falou assim, olha, essa aí é a terra prometida. Olha que beleza. Olha que maravilha. E os dois que deram glória aqui nessa noite, iam começar a festejar. Glória a Deus. E eu que estaria lá, eu ia falar, eu só estou vendo um muro. Vocês estão falando aí de terra prometida? Essa é a terra prometida. Eu estou vendo uma muralha, eu não estou vendo terra prometida nenhuma. Eu continuo esperando que a promessa chegue na minha vida. Porque se isso aí é a terra prometida, essa mureta aí, eu não estou vendo é nada. Porque o que eu estou vendo é muro. Enquanto os outros dois que estariam fechando falam, não, isso aí é a terra prometida. Eu ia falar, mas eu estou vendo muro. E nós ficaríamos naquela embate, naquela discussão dentro daquele lugar. Sendo que a natureza de apenas dois que aqui não estão nessa noite seria muito parecida com a minha, que é uma natureza de repente chegando naquele lugar, começar a questionar o que estava acontecendo. Mas Deus não me prometeu uma terra, eu estou vendo uma muralha. Deus não me prometeu que eu ia andar e ia chegar em determinado lugar. O que eu estou vendo, vocês estão comemorando aí de bobo que vocês são. Porque o que eu estou vendo é o que a palavra de Deus diz aqui, que era uma muralha que estava fechada. E não só fechada, porque você leu junto comigo, que ela estava rigorosamente fechada. Ou seja, era pior do que o que eu estava imaginando. Porque quando eu cheguei perto, eu já estava reclamando de ser um muro. Quando eu cheguei perto, eu vi que era um muro que estava muito bem fechado. Aí eu falei, olha só, eu quero saber o que é que vocês estão comemorando. Porque a gente andou, a gente caminhou, ouviu um monte de história e chegando aqui o que eu estou vendo não é uma muralha, é uma muralha rigorosamente fechada. Ela fala, Jesus de Nazaré, não você, mas eu ia falar, não é possível que Deus me trouxe aqui para isso. Não é possível que eu tenha caminhado esse tempo todo para chegar aqui e me deparar com isso. Diga misericórdia aí no seu lugar. Por conta da minha natureza, da sua não. Porque eu ia reclamar e não ia ser pouco não. Eu reclamo pra caramba. Às vezes quando eu falo com a minha esposa, pô, tu me tirou de casa para isso, meu Deus do céu. Eu crente, não é possível. Eu paguei para... Falou que era brigadeiro, cheguei aqui, não tem nem... Já aconteceu contigo? Você falou que era churrasco, cheguei aqui, só tem asa de frango. Você está querendo me enganar, é? Queridos, a minha natureza não é, graças a Deus por isso, igual à sua natureza. Porque eu acredito que alguns que lá estavam, quando viu aquela muralha, começaram a pensar assim, falta pouco. Falta pouco, porque a terra prometida está aí dentro. Aí alguns já se animaram mais.
Mas outros continuavam resistentes, falando, ai, para com esse negócio de ficar, porque uma das síntese que acontece é quando você vê outra pessoa muito animada, você fala, para com esse negócio, você está muito animado, para com isso, essa animação toda, que chatice também, você não está vendo que o negócio, sabe, você acorda de manhã, aí você é um mal-humorado, e a sua esposa quando acorda, seu marido quando acorda soltando raio, que dia bonito, isso aqui, você fala, pelo amor de Deus, cara, tanta animação é essa? São 6 horas da manhã, você já está... Porque quando a gente começa a ver a pessoa comemorando, a gente fala, para com esse... Está comemorando o quê? Não obstante a isso, quando o povo se depara com aquela muralha, eles ficam ali do lado de fora, vendo que ela está rigorosamente fechada. E povo é assim, uma parte está falando, andamos isso tudo para chegar aqui e não sei o que, não sei o que. E o outro lado está falando assim, falta pouco para a gente conquistar a terra prometida. Quando a gente passar por essa muralha, a gente vai conquistar essa terra. Eu não sei se você é do povo que reclama, eu não sei se você é do povo que estaria dando glória, mas aqueles que são de reclamar, que fiquem reclamando, mas aqueles que são de dar glória, que ergam as suas mãos ao céu e comecem a glorificar a Deus, porque depois dessa muralha, falta um pouquinho para quem já enfrentou deserto, para quem já enfrentou Egito, para quem já ficou andando sem destino. Agora só falta uma muralha, e uma muralha para quem já enfrentou isso tudo é muito pouco. Uma muralha para quem tem um Deus vivo e soberano é muito pouco. Uma muralha é algo que você pode saltar, uma muralha é algo que você pode transpor, uma muralha é algo que, agindo Deus, ninguém pode impedir, e dentro em breve essa muralha pode cair, porque só falta um pouquinho. Então aproveita que essa sua mão está erguida, bata na palma do seu irmão e fala, meu irmão, falta só um pouquinho. Aleluia! Glória! Glória a Deus! Aleluia! Mas pastor, é uma muralha, pastor. Mas olha essa muralha aí. E aí o outro falava assim, mas é só uma muralha. Ah, meu Deus do céu, mas você não está vendo o tamanho aí? Olha aí essa praga. Mas é só uma muralha. Mas é rigorosamente fechado. Olha aqui comigo, olha aqui. É uma pedrinha junto da outra, não dá nem para ver lá dentro. Eu estou tentando, mas é só uma muralha. Depois de tudo que nós enfrentamos. Aí então, Deus fala com Josué e dá uma série de instruções para ele. Fala, olha, aí eu não sei o número muito bem aqui, fatalmente eu vou me atrapalhar, porque nessas horas aqui eu faço vergonha. Nome de rua, número, eu tenho um problema sério. Mas aí, Deus fala assim, ó, durante 6 dias você vai rodar a cidade uma vez, no 7º dia você vai rodear 7 vezes, e aí, durante esses dias você vai tocando lá um negócio, pom, fazendo um barulho e andando em volta. No 7º dia você vai fazer o pom enquanto caminha, e aí no final da volta o povo vai gritar. Ah, Josué anotou, porque se fosse que nem eu ia esquecer. Aí ele anotou tudo bonitinho, tá, vou passar isso pro povo. Aí chegou e falou, povo, Deus falou comigo. Aí o povo, glória a Deus, aleluia. E alguns reclamando, né? Falando, lá vem esse homem. Lá vem ele com essas ideias dele. Eu já estou sentindo que ele vai inventar mais uma pra gente. Ele não é fácil. Cada vez que tem esse papo aí, é uma história que ele inventa. Fala aí. Olha, é o seguinte. A gente vai pegar, vai dar uma volta. Ele explicou tudo pro povo. Aí o povo falou, tá bom. Vamos lá. Porque, afinal de contas, Josué, quando Deus falou para ele ser forte e corajoso, ele tinha poucas opções. Ou ele era forte e corajoso, ou deitava e ficava esperando a morte chegar e levar ele embora. Quando Josué chega para o povo e dá essas opções para o povo naquele dia, o povo tinha 2 opções. Ou fazia o que Josué estava falando para fazer,
ou diante daquela muralha, olhava o caminho de volta, que era aquele desertão todo, e falava, entre fazer isso que você está falando, eu prefiro tomar essa reta aqui e voltar pelo caminho da onde eu vim. E aí? Qual seria a sua escolha naquele dia? Pegar aquela reta do deserto que você já estava ali caminhando há um tempo danado, ou encarar e dar aquelas voltas na muralha? E mediante essas opções também que você está me dando, né? O que eu vou fazer? É igual quando a gente chega no pronto-socorro, o cara fala, o cachorro te mordeu, tu vai ter que tomar uma injeção na barriga, senão você vai morrer. Tem que tomar antirrábico. Aí você fala, tá bom, mediante essas duas opções, morrer ou tomar injeção na barriga, eu vou tomar a injeção na barriga. Eu vou fazer o quê? É o que tem. Ainda mais essa aí, ó, de ficar dando volta. Mas, queridos, diz a palavra de Deus que todo o povo cumpre aquilo que Josué fala para eles. Deus dá uma ordem para Josué e Josué repassa para o povo. E o povo acredita naquilo que Josué está falando e faz aquilo que Josué falou para o povo fazer. Porque, queridos, as opções que eu tenho na minha vida são poucas. E, de repente, nessa situação que você está passando na sua vida, as suas opções não são muitas. Ou você acredita naquilo que Deus está falando e faz o que Ele está falando para você fazer, ou você pega o caminho do deserto de volta e sai andando lá que nem um biruta pelo deserto procurando o caminho para o Egito de volta. O que Deus está falando para mim e para você é que aquilo que Deus de repente está pedindo para que nós venhamos fazer nesses dias parece absurdo, mas é aonde vai vir a nossa vitória. Amém. Amém. Mas Deus está inserido nessa maluquice aí de ficar rodeando a... Não é possível. Queridos, entenda bem, e vamos aqui parafrasear a Bíblia, e se de repente alguém chegasse aqui para você e falasse assim, olha, nós temos aqui um muro para derrubar, amanhã, sexta-feira, nós precisamos fazer uma obra aqui na igreja. É mesmo? Eu preciso que você esteja aqui amanhã de manhã. Você fala, é mesmo? É. O que eu preciso trazer? Marreta? Eu preciso começar, sei lá, dar um monte de soco, trazer... Não, a gente precisa vir para cá e ficar andando em volta da parede para que a parede caia. Primeira coisa que você ia falar, você está ficando biruta, acabou isso tudo agora. Agora eu estou entendendo. Entenda bem, queridos, que falando assim, parece uma grande maluquice, mas compreenda que quando foi feito um convite para que você viesse quarta-feira para comemorar por algo que você ainda não recebeu, mas que você tem fé que vai acontecer, você começou a rodear essa muralha que está ao seu redor e você começou a fazer, muitas aspas nisso, uma série de loucuras que Deus estava requerendo de você, porque você acreditava que fazendo aquilo que te explicaram, a muralha iria cair também. Entenda bem, queridos, que tem horas que Deus nos pede determinadas coisas que parecem loucuras para a nossa vida. E verdadeiramente, para quem está olhando do lado de fora, e de maneira bem simples e direta, para quem está olhando do lado de dentro, aquilo também não faz muito sentido. Porque por mais que aquele povo tivesse fé, por mais que aquele povo conhecesse as histórias de Deus, não se derruba um muro andando em volta dele, sim ou não? Sim. Não é assim que se derruba um muro. Fatalmente, se perguntassem para quem era entendido lá naquele lugar, um engenheiro, um pedreiro, um mestre de obras, você, fulano, esse muro vai cair com a gente andando em volta dele, tocando essa trombeta? O cara ia falar, eu nunca vi isso acontecer, não. Mas era o que Deus estava requerendo daquele povo naquela hora. Tem vezes, queridos, que Deus pede coisas para mim, tem vezes que Deus pede coisas para você, que aos olhos naturais não faz o mínimo sentido. Mas o milagre está atrelado a justamente aquela atitude que você está tomando.
Quem sou eu para procurar apartamento se eu não tenho nem dinheiro para pagar aluguel, querido? Mas aí você começa a olhar lá. E aí, mediante aquela atitude que você toma, o milagre começa a acontecer, querido. Amém. Glória a Deus. O milagre, ele começa a acontecer quando a gente segue aquilo que Deus está nos pedindo, mesmo que aquilo não faça sentido dentro dos nossos olhos naturais. E isso, para quem não tem fé, soa como loucura, querido. Isso, para quem não entende os mistérios de Deus, soa como insanidade. Isso, para quem não tem a sua fé, porque aqui não é nem discernimento, não é nem sabedoria, é a crença de que aquilo que está sendo dito verdadeiramente vai acontecer, porque foi Deus que falou. E isso é fé. A fé, ela é baseada em coisas que nós cremos que vai acontecer ainda, não que estão acontecendo. Aí você pensa, isso aí não vai dar em nada. Porque a nossa mente natural pensa assim. E são coisas que por vezes não faz o mínimo sentido. São coisas que para quem está olhando do lado de fora, não faz sentido ficar rodeando aquela situação. Mas o povo acreditou naquela palavra que foi lançada sobre a vida deles. E entenda que eles fizeram aquilo que foi requerido. E conforme eles foram fazendo, eles tinham, se assim eu posso dizer, o mesmo ritual quase todos os dias. A diferença foi na última volta. Na primeira volta, assim como em todas as outras, tinha a arca, tinha os homens de guerra na frente, tinha o povo andando atrás, tinha um chifre lá, pam, fazendo barulho o tempo todo. E isso foi durante todos os dias. A diferença é que na última volta, o povo gritou. A diferença que aconteceu diante das ordenanças que Deus estava dando, porque o milagre estava atrelado principalmente à atitude que o povo estava fazendo. Porque entenda bem, queridos, o milagre ele só acontece quando os recursos humanos são extinguidos. Quando não tem mais o que fazer, é que aí vira milagre. É aí que Deus entra em cena. E o que Deus está falando é que ainda tem coisas, ainda tem ações que nós podemos tomar dentro da situação na qual nós estamos inseridos. E o que fez a diferença foi o último ato daquele povo, que foi de gritar. O que fez a diferença dentro daquela situação que ali estava foi uma atitude que foi o último direcionamento de Deus para aquele povo, que foi fazer um barulho novo naquele lugar, que foi fazer um barulho diferente, crendo que mediante o grito daquele povo, aquela muralha iria cair. Queridos, entenda bem que o tempo certo para fazer barulho é o tempo determinado por Deus nas nossas vidas, para que nós, mediante tudo que nós temos para fazer, nós venhamos a fazer o barulho no momento certo. E o momento certo de fazer esse barulho é no dia de hoje, querido. Amém. Hoje é o dia que nós podemos fazer a diferença. Hoje é o dia que a nossa atitude pode mover o céu na nossa direção. E hoje é o dia de nós fazermos o barulho. E hoje é o dia de nós declararmos a nossa vitória mediante o problema ao qual nós estamos enfrentando. Eu não sei qual é o tipo de situação que você tem enfrentado durante esse mês, mas, queridos, hoje, sendo dia 20 e pouco, você pode olhar e ver que de repente não teve novidade nenhuma acontecendo na sua vida, na vida desse irmão que está aí do seu lado. Mas, queridos, eu creio piamente que ainda há tempo da muralha cair, as voltas estão sendo dadas. E, queridos, o dia de hoje é o dia que pode fazer a diferença de acordo com aquilo que Deus colocou no seu coração. Hoje pode ser o dia de fazer um barulho santo nesse lugar que vai fazer com que as muralhas venham cair e que as muralhas venham se aniquilar.
diante não só da tua presença, mas na presença do seu inimigo e na presença do Deus a quem você serve. Porque, queridos, eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé aí no seu lugar, porque o povo naquele dia que Josué clamou, ele acreditou naquilo que Josué estava falando. Tudo foi feito naquele lugar e foi colocado em prática de maneira natural, para que o sobrenatural pudesse se locomover. Porque entenda bem que a muralha caiu, e dá um glória aí no seu lugar. Mas depois que a muralha caiu, o povo teve que entrar naquele lugar, teve que guerrear. Porque, queridos, aquilo que é competência de Deus, Deus faz. Mas o que é competência do homem, é o homem que tem que fazer. E diga amém aí no seu lugar e cante junto conosco. Eu vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui nesse lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. E eu vejo que a vitória do Senhor, então diga, está, e declare, o povo acreditou, então cante. O povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. E essa casa será chamada, e essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Hoje ninguém trouxe nada, ninguém trouxe pandeiro, ninguém trouxe. Hoje até o Samuel ficou lá atrás no. Então hoje, Samuel é o pandeiro da Juju. Então hoje você tem um compromisso de cantar mais alto do que você sempre cantou na sua vida, porque, querido, acredite no milagre, acredite que ele está chegando, e é você que vai cantar. Diga, eu vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui nesse lugar. É você que vai cantar, diga. E a vitória veio em nome do Senhor. Diga mais uma vez, diga, eu vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. E o povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. E essa casa será chamada casa de oração. E essa casa será chamada casa de louvor. Confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo
situação que você tem enfrentado. Mas eu quero te convidar a fechar seus olhos, curvar a sua cabeça e colocar diante de Deus essa muralha que tem impedido de você alcançar o seu milagre. Aleluia. Porque, meu querido, falta tão pouco. A vitória está chegando logo depois dessa muralha. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos por cada vida aqui nessa noite, Pai. Te agradecemos por cada pessoa que veio até a sua casa, com o coração contrito, quebrantado, crendo que a vitória está chegando. Deus querido, trabalha na vida do meu irmão, Pai. Trabalha na vida da minha irmã. Derrama das tuas bênçãos, derrama dos teus prodígios, Pai. Fortalece a fé dele, fortalece a fé dela, Pai. Porque, querido, agora faltam poucas voltas. Que em nome de Jesus, no momento certo, nós possamos berrar. E o momento certo é o dia de hoje. E essa casa será chamada casa de oração. E essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E toda língua confessará, e toda joelho se dobrará que Jesus